E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos. E nesta aula nós iremos estudar a relação de inclusão. Lembrando que quem não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que vocês assistam, pessoal. Porque uma aula depende da outra, certo? Então eu vou deixar a playlist de tudo sobre conjuntos disponível aqui no card. Então, vamos iniciar. Vamos falar, sobre a relação de inclusão. Então, olha o que diz aqui. Ó. A relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos. Lembra que a gente já estudou um tipo de relação, que é a relação de pertinência. A relação de pertinência é uma relação entre conjunto e elemento. A relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos. Vamos entender isso melhor. Olha o que diz aqui. Ó. Consideremos dois conjuntos. Os conjuntos que a gente vai considerar é o conjunto A e o conjunto B. Se todos os elementos de A forem também elementos de B, nós dizemos o seguinte, que A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B, ou ainda B contém A. Vou repetir, pessoal. Se todos os elementos de A, todos, sem exceção, forem também elementos de B, então o que é que a gente diz nesse tipo de situação? Que A é um subconjunto de B. Ah, eu não quero dizer dessa forma, eu quero dizer de outra forma. Você pode dizer que A está contido em B. Você pode dizer que A é parte de B, ou ainda dizer que B contém A, certo? Matematicamente, nós temos uma notação para indicar esse fato. Nesses três primeiros casos aqui, olha só, nós podemos dizer dessa forma. Dizer não, né? Representar dessa forma. A está contido em B. Eu gosto de ler desse segundo modo aqui, pessoal. A está contido em B. Esse símbolo aqui, esse C, é o símbolo da relação de inclusão. Indica que A é subconjunto de B, ou que A está contido em B, ou que A é parte de B. Nesse último caso, quando B contém A, a gente lendo dessa forma, a gente representa assim. B contém A. No caso aqui é o C invertido. Então, o C invertido significa contém. Beleza? Então, como é que eu gosto de ler essa representação aqui? Desse segundo modo, A está contido em B. E essa é a relação de inclusão. Bom, pessoal, a relação de inclusão ela pode ser facilmente representada através do diagrama de Venn, que nós já estudamos o diagrama de Venn em aulas anteriores, lá em aritmética básica. Lembrando que o diagrama de Venn foi desenvolvido por John Venn, que ele foi um grande matemático aí do século XIX. Ele era um matemático inglês. Enfim, depois a gente pode até gravar uma aulinha falando um pouquinho a respeito aí da trajetória de vida de John Venn. Então, aqui está a nossa representação, Eu tenho uma linha fechada aqui representando o conjunto B e dentro dessa linha fechada que representa o conjunto B, nós temos outra linha fechada que representa o conjunto A. E claramente, A está contido em B. Pessoal, olha só. Eu já falei para vocês também em aulas anteriores que quando a gente quer negar algum símbolo em matemática, basta a gente cortar esse símbolo. Não é assim? Então, esses símbolos aqui, o C cortado e o C invertido cortado, são as negações para estar contido e contém. Beleza? Então, se vocês virem em algum local um símbolo matemático cortado, é a negação do que aquele símbolo representa. Então, pessoal, quando vocês virem esse tipo de representação aqui, o que é que isso significa? Que A não está contido em B, é a negação de estar contido. E quando isso ocorre? Se pelo menos um elemento de A não pertencer a B. Somente um elemento. Se um elemento de A não pertencer a B, o conjunto A não está contido no conjunto B. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender essa ideia melhor. Então, esse exemplo aqui do item A, olha só. Se R é o conjunto dos retângulos e Q é o conjunto dos quadriláteros, então R está contido em Q. Por quê?
pois todo retângulo é um quadrilátero. Todo retângulo é um quadrilátero. Então, R está contido em Q. Vamos dar um contra-exemplo agora, onde um conjunto não está contido em outro. Vê só. Se C é esse conjunto aqui, que tem os elementos 1, 2 e 3, e D é esse outro conjunto, que tem os elementos 1, 2 e 4, então C não está contido em D. Por que que C não está contido em D? Porque C tem um elemento que não pertence a D. Qual é esse elemento? O 3, né? Olha só. O 3 ele pertence ao conjunto C, só que o 3 não pertence ao conjunto D. Consequência disso, C não está contido em D. E o inverso é válido também, né? O conjunto D também não está contido no conjunto C. Por quê? Pensem um pouquinho aí. Porque nós temos um elemento no conjunto D, que é o 4, que não pertence ao conjunto C. Então, D também não está contido em C. Simples, né? Fácil. Como tudo na matemática. Bom, pessoal, vamos adiantar que nós iremos falar agora a respeito das propriedades da relação de inclusão. São propriedades muito importantes que a gente usa bastante na lógica matemática, quando a gente está estudando lógica. Então, vê só. Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, nós temos essas seguintes propriedades. Primeira propriedade que é muito importante e que a galera, vez ou outra, esquece. O conjunto vazio está contido no conjunto A. Não importa qual seja esse conjunto A, pessoal. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. É o que diz essa primeira propriedade. Nós temos a segunda propriedade, que é a propriedade reflexiva. Qualquer conjunto está contido em si próprio. Então, o conjunto A está contido em A. Poderia ser um B, um C. Qualquer conjunto está contido em si mesmo. Beleza? Continuando. Propriedade antissimétrica. O que é que ela diz? Se A está contido em B e B está contido em A, então a gente pode concluir que esse conjunto A é igual ao conjunto B. Já já eu vou traçar um comentário a respeito dessa propriedade antissimétrica. E a última propriedade é a propriedade transitiva, que é bem tranquila. Olha só. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Isso é muito fácil da gente detectar em situações do nosso dia a dia. E eu também já já irei traçar um comentário a respeito dessa propriedade transitiva. Vamos falar primeiro a respeito da propriedade antissimétrica, tá? Olha só. A propriedade antissimétrica é sempre usada quando se quer provar que dois conjuntos são iguais. Então, se você quiser provar que o conjunto A é igual ao conjunto B, o que é que você tem que fazer? Utilizar a propriedade antissimétrica. Ou seja, basta você provar que o conjunto A está contido no conjunto B, e o que é que isso significa? Que todo elemento de A pertence a B, e provar também que o conjunto B está contido no conjunto A. Em outras palavras, que todo elemento de B pertence a A. Se você conseguir provar esses dois fatos aqui, quando você estiver trabalhando aí com seus conjuntos, que A está contido em B e B está contido em A, qual é a conclusão que você chega? Que o conjunto A é igual ao conjunto B. Certo? E agora vamos ao comentário a respeito da propriedade transitiva. Pessoal, essa propriedade transitiva ela é muito fundamental nas deduções, utilizado muito na lógica. Tá? Inclusive, na lógica, ela é conhecida como uma forma de raciocínio chamado silogismos. Quem já estudou aí lógica vai lembrar dessa palavra, silogismo. Tá? E é bem simples da gente detectar essa propriedade no nosso dia a dia, de coisas triviais. Por exemplo, com esses três conjuntos aqui que eu trago para vocês. Ó. Eu tenho um conjunto P, que é o conjunto dos paraibanos. Eu tenho um conjunto B, que é o conjunto dos brasileiros. E tem um conjunto S, que é o conjunto dos sul-americanos. E aqui eu representei através do diagrama de Venn. Mas já já a gente comenta esse diagrama. Vocês concordam comigo que todo paraibano é brasileiro? Sim, todo paraibano é brasileiro. Vocês concordam comigo que todo brasileiro é sul-americano? Sim, todo brasileiro é sul-americano. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso? Se todo paraibano é brasileiro e todo brasileiro é sul-americano, então todo paraibano é sul-americano. Simples assim. E o que nós utilizamos aqui
nós utilizamos a propriedade transitiva da relação de inclusão. Se P está contido em B e B está contido em S, então P está contido em S. Simples assim. Ou na lógica, se vocês preferirem, o chamado aí silogismo. E aqui está o diagrama de Venn, que claramente faz todo sentido para a gente, né? A linha fechada menor aqui representa os paraibanos, a linha central aqui fechada representa os brasileiros e a linha maior aí fechada representa os sul-americanos. Tranquilo, né, pessoal? A relação de inclusão. Gente, nós finalizamos aqui a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários e aguarde a próxima aula, porque será uma aula referente a exercícios sobre a relação de inclusão, certinho? Bom, se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!